Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Sexta-feira, 24 de maio, e nós estamos começando agora o programa Papo Certo, dando as boas-vindas a você que já nos assiste. Diariamente, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. Hoje, o nosso papo é imobiliário e nós estamos recebendo a doutora Daiana Stout, que vai falar para a gente sobre imóveis pós-enchente. Doutora Daiana, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, é uma honra fazer parte desse programa tão respeitado e tratar de um assunto tão difícil e tão importante. Espero trazer bastante informação e esclarecer dúvidas que as pessoas têm, né? Com certeza. E para quem tem dúvidas, sabe que o nosso programa é interativo. Então venha participar através do nosso WhatsApp 3029 8080. Agora um intervalo de 30 segundinhos e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. O Papo Certo também é transmitido pelos principais canais digitais, NET, Claro Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente pelas plataformas de YouTube e Facebook. Agora, doutora Daiana, vamos começar conversando sobre podemos usar a pandemia do Covid para enfrentar problemas de aluguel e enchente? Ficou um aprendizado? Essa é uma pergunta bastante interessante porque nós passamos também por um período de calamidade pública e isso nos impactou muito. Tem algumas diferenças, porque na época do Covid nós podíamos dispor dos imóveis, nós poderíamos utilizá-lo, né? Nós até íamos para as nossas casas trabalhar muitas vezes em home office. E agora, com relação às enchentes, a nossa situação é um pouquinho diferente, porque muitas casas foram até levadas, né? Carregadas pelas águas, e outras tiveram impactos significativos. O que nós podemos trazer de experiência muito importante é com relação à possibilidade e à nossa maturidade enquanto sociedade para construir acordos. E doutora, o que acontece com os contratos de locação após uma enchente? É importante que fique claro que nenhum efeito ele é automático, não existe nenhuma suspensão automática. Os contratos eles continuam vigendo como eles estavam, então todo tipo de repercussão dentro daquela locação, como por exemplo, atingir, de repente a minha casa, uma parte dela foi destruída, só uma parte. Eu tenho que então tomar determinadas providências para que haja o conserto. Se foi toda a casa, eu vou ter que também notificar então o locador para que ele tenha conhecimento. Nada é automático, sempre tem que ter uma movimentação das partes. Bom, então podemos deixar aqui como uma dica para quem nos assiste, que quem tem contratos de locação a partir de agora com esses acontecimentos, então já inclua um adendo em relação a enchentes, alagamentos? Essa é uma questão muito interessante, porque de regra os contratos tradicionalmente não têm essa cláusula, mas seria um grande diferencial para lidar com isso, ainda mais para as pessoas que já sabem que aquela é uma localidade que vai ser atingida pela enchente. Para poder fazer essa alteração, sim, tem que fazer através de um novo instrumento, que é um aditivo, ou através de um acordo. Isso tem que ser por escrito, isso tem que ser acordado pelas partes, todo mundo concordando dá para fazer.
E, doutora, é possível negociar o contrato de locação e quais os cuidados, então, que devem ser tomados? Já está pronto o contrato, a casa já inundou, já alagou. O que é possível fazer agora em relação ao contrato? Sim. Então, nesse ponto, as partes têm que sentar e ter uma grande sensibilidade para tentar encontrar uma solução em conjunto. Então, elas vão analisar vários aspectos que ali, por exemplo, poderiam ser alterados, como, por exemplo, o valor do aluguel, né? Se esse imóvel ele tem condições de ser reparado, dá para se negociar um desconto, dá para se negociar uma carência. Tem vários aspectos práticos que a gente consegue intervir e que fica mais equilibrado e mais interessante para as partes, né? Mas, entanto, se não tem nada no contrato em relação a isso, quem pagaria pelo imóvel danificado? De regra, seria o locador. Então, essa é uma questão muito, muito, muito pesada, porque, de repente, o locador vai deixar de receber os aluguéis, né? E vai ter que pagar, sim. Por quê? Porque a lei do inquilinato, ela estabelece que o locador ele tem que garantir que aquela habitação, seja residencial ou comercial, ela tem que servir para o fim que se destina. Ou seja, eu tenho um imóvel que eu aluguei, ele tem que ser possível de ser utilizado. Se não for utilizado, eu não vou poder manter a locação. Então, o locador é quem tem essa responsabilidade, a não ser que se estabeleça no contrato de forma diversa. Ah, então, muito bem. O inquilino paga pelos danos, então, caso não estivesse no contrato. Não, ao contrário. Se estivesse no contrato que o inquilino assumiu essa responsabilidade, ele pagaria. E agora, tu, como especialista em direito imobiliário, quais perguntas que tu tem recebido em relação a isso? Como fazer essa negociação? Mas eu digo não só com relação aos reparos, mas com relação ao que se tem dentro do imóvel, né? É o locador ou é o locatário? Aí, bom, os pertences móveis, por exemplo, cadeiras, geladeiras, o locatário vai ter que arcar. Se nesse contrato estiver estabelecido que o locatário tem que arcar com os reparos do imóvel, ele também vai ter que arcar com os pertences dele. Mas e no caso, o locador, ele pode se negar a fazer os ajustes, os reparos no imóvel? A princípio, não. Porque tu tens uma locação em que tu estabelece um prazo de duração e tu garante como locador, como proprietário, que tu vais disponibilizar aquele imóvel por aquele período. Se for um reparo pequeno, ele é obrigado a fazer. Se for um reparo grande, substancial, aí sim, tem teorias dentro do direito que poderia relativizar essa obrigação. Mas seriam casos muito específicos. A princípio, poderia se exigir sim. Mas aí, se o locador resolve, não vou fazer o ajuste, não vou arrumar o imóvel, é passível, então, de um processo? Algo que Sim. tenha que ser cobrado na justiça? Sim, o locatário pode cobrar e poderia até exigir uma indenização com relação a isso. Claro, seria analisado caso a caso, mas o locatário ele tem direito de ficar naquele imóvel. Se ele mesmo assim quiser, ele tem esse direito. Bom, vocês estão vendo, né, pessoal, que assim, imóveis pós-enchente é um assunto que precisávamos trazer uma especialista aqui para falar, porque muitas pessoas perderam suas casas e, enfim, os que não perderam as casas acabaram tendo algum tipo de dano. Então, assim, quem tem alguma dúvida pode aproveitar e enviar aqui para a gente também pelo nosso WhatsApp. Continuando por aqui, doutora, o proprietário é responsável pelos danos nos pertences do inquilino depois de uma enchente? Tu começaste a falar sobre isso. Isso. Então, perfeito. Ele não é responsável. E nem pela faxina que vai ter que fazer para poder tirar a lama de dentro do imóvel, também não é. É só pelo imóvel mesmo, né? Isso é importante que fique claro. Que, na verdade, todos saem perdendo, né? Tanto o locador quanto o locatário. A questão toda é ter uma sensibilidade e tentar achar um ponto de equilíbrio ali naquela relação, né? Então, digamos que dos reparos, limpeza fica por conta, então, digamos, do inquilino. Isso. Mas aí, material elétrico, material esgoto, tudo isso fica para o locador, o proprietário. Sim, o locador ele responde pelo imóvel, para que ele tenha condições de tu residir nele ou de tu utilizar para o comércio. E no caso, por exemplo, de uma pintura, eu acho que seria um acordo entre as duas partes, né? Porque normalmente a pessoa que loca o imóvel, né, o inquilino, ele paga uma caução para ter aquele imóvel, digamos, em condições. E depois, no final do contrato, ele não teria que pagar para sair do imóvel para fazer esses outros reparos.
Sim, aí tem duas questões muito interessantes, que é quando tu inicia uma locação, é feita uma vistoria inicial, que é um laudo de constatação, em que nós temos um relato por escrito e fotográfico de preferência, essa até é uma dica interessante, né, da situação do imóvel. Mas e aí, esse imóvel foi atingido pela enchente, posso exigir a pintura nova? Pois é, essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar. A princípio, se o locador fez os reparos e deixou o imóvel na mesma condição anterior, sim, mas teria que se ajustar, porque é discutível essa questão, né? A caução, ela é uma questão à parte, porque a gente está falando da garantia, né? Então, tem várias garantias que estão estabelecidas ali na lei do inquilinato, a fiança, a caução em dinheiro, a gente usa até o seguro-fiança, na verdade, né? E esses são algumas das modalidades. Se no caso houver a rescisão do contrato, como é que fica essa caução, né? Sim. E essa pergunta é muito legal porque teria-se que então rescindir e o locador teria que devolver. Porque existe um estado de calamidade que foi resultado de uma força maior, né? Veio uma enchente, atingiu essa casa, levou essa casa, ninguém tem culpa, ninguém sabia. Na hipótese de ninguém saber, não se pode atribuir para o locatário a responsabilidade, então, de arcar com isso através de uma garantia que era caução. Então, o locador vai ter que devolver. E aí, se tem que avaliar se tinha algum tipo de reajuste de atualização, senão vai ser o TR. Tenho duas perguntas aqui para a doutora que são bem específicas e eu gostaria de pedir a atenção de vocês que nos assistem então. Após o reparo, o dono do imóvel pode aumentar o aluguel do imóvel afetado por causa da enchente? Essa é uma questão que, se a gente for olhar pelo lado do locador, até pode nos induzir ao erro, né? Poxa, eu tenho uma locação, fiz um reparo, agora agreguei mais valor, né, àquele imóvel que eu perdi. Na verdade, deixei de receber o aluguel, posso cobrar mais? Não pode. Na verdade, não pode. Ao contrário, se poderia avaliar até o valor dessa locação, considerando que esse imóvel pode ser atingido novamente, né? Bom, então entramos na segunda dúvida aqui que temos. É possível pedir um desconto no aluguel se o imóvel for danificado? É possível pedir, sim. É possível, porque de fato a pessoa que está residindo ou tem um estabelecimento comercial, uma empresa, né, naquele imóvel, ela vai estar submetida a passar por aquela situação de novo. E quando tu passa pela mesma situação pela segunda vez, aí o direito olha diferente. Tu já está assumindo o risco, né? Agora tu sabe que aquele imóvel pode ser atingido, a gente não pode mais ignorar que essa pessoa tem conhecimento. Então ela tem que ter um tipo de retribuição com relação àquilo. Mas dentro do mercado vai ter um movimento, está tendo um movimento bem diferente com relação à avaliação dos imóveis, né? Hoje a gente observa, ao menos aqui em Canoas, né, digamos que 60% da cidade foi atingida. Então, as pessoas que moram ou moravam, enfim, porque muitas casas realmente foram perdidas, não querem mais morar deste lado da cidade, e sim do lado dos 40% secos. E se observa um imenso número do valor dos aluguéis, de como subiram. Isso é possível ser feito? Está dentro da lei? Cada um cobra o que quer pelo valor do seu imóvel? Essa pergunta, ela é maravilhosa porque ela fala muito sobre o mercado. Quando nós pensamos, idealizamos a lei do inquilinato, nós não queríamos uma intervenção muito grande do Estado. Nós queríamos prestigiar o investimento no mercado imobiliário, vencer o déficit habitacional. Agora, principalmente aqui em Canoas, né, que nós temos poucas residências, o que está acontecendo é que os imóveis para venda, eles estão tendo queda quando estão em locais que são esses de enchente e de locação também, e os imóveis para locação estão tendo uma avaliação muito alta. Até um imóvel, me comentaram, de 3 dormitórios, 11 mil, um imóvel que não valeria. Então, como eu falei, nós não quisemos anteriormente que houvesse essa interferência estatal. Então, quando se trata de particulares, a princípio se poderia sim cobrar, porque o mercado ele regula isso. As pessoas não deveriam alugar aquele imóvel e o fato delas não procurarem faria com que o próprio mercado se organizasse diminuindo o valor para alocação. Então, tu não tem como exigir que a pessoa alugue pelo valor que tu queres. Né? E realmente tem acontecido aqui em Canoas, recebemos relatos que apartamento de 1 quarto, que até então o valor do aluguel era R$1.000, passou para 2.500. Sim. E aí falta aquela parte da empatia também, da solidariedade, porque muita gente está precisando de um lugar para morar e,
Claro, todo mundo precisa ganhar, mas não precisa ser tanto assim, né? Claro, e não se aplica a lei de defesa do consumidor, que tu teria, então, uma questão de desequilíbrio. Na verdade, em tese, nós estamos num equilíbrio, mas essas pessoas que estão com imóveis em locais que não são atingidos pela enchente, elas têm uma grande vantagem dentro do mercado nesse momento. Sim, é a procura e a necessidade. Isso. Bom, pessoal, a gente chegou no final do nosso primeiro bloco, vamos fazer um intervalinho de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Através do nosso Instagram, papocerto.com.br, vocês podem sugerir o tema, o assunto e até mesmo o convidado que vocês querem ver aqui na bancada. Hoje o papo é imobiliário e nós estamos falando sobre imóveis pós-enchentes. E nós preparamos algumas perguntas aqui para fazer para a doutora Daiane Stout. Doutora, e se o inquilino estiver com alguns aluguéis atrasados no momento em que o imóvel foi afetado pela enchente, como fica? Essa é uma questão bem interessante. Essa multa, ela pode ser exigida, porque o fato desse imóvel ter sido atingido pela enchente não retira a obrigação do locatário, e aí o locatário tem essa obrigação que ela está prevista na lei do inquilinato, de pagar em dia os seus aluguéis. Então, tem que observar o contrato, né, para ver o tipo de multa que tem ali, e também juros e correção vai ser cobrado normalmente, mesmo que se tenha uma rescisão posterior. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é: o aluguel pode ser cobrado enquanto o imóvel está inabitável devido aos danos? O imóvel, quando ele não está habitável, ele não presta para locação, ele não serve para locação. No momento em que ele não pode ser utilizado, não é possível nós cobrarmos, então, os aluguéis. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu, antes mesmo da nossa enchente, um caso que tratava de um imóvel que foi incendiado, né? E aí entraram com uma ação de cobrança, cobrando os aluguéis anteriores a esse incêndio e os posteriores até a entrega das chaves. E o STJ justamente entendeu, não, vocês podem cobrar pelo período que o imóvel poderia ser utilizado. Quando ele foi incendiado, sofreu um incêndio, não pode porque ele não servia para aquilo. Como é que tu vais cobrar por algo que tu não podes utilizar, né? A coisa não está útil, então não se pode cobrar. Então, no caso do imóvel que ficou 10 dias sem ser possível de ser habitado, são 10 dias que se dá de desconto no aluguel ou são 10 dias que se posterga o pagamento? Isso vai ser negociado. E isso tem que ser provado, porque nunca é automático. Então, o locatário vai ter que... É importante, e essa é uma dica boa, que ele faça registros, tire fotos de como está o imóvel, detalhando, né, para que possa provar para o locador que ele não está habitável. Só alegar que não está habitável é muito frágil e está suscetível a daqui a pouco o locador dizer não, mas estava habitável, né? Existem condições que a gente vê que realmente não tem como estar, né, nessa situação. É muito importante, então, essa dica que eu estava trazendo, né, que eu gostaria de trazer para vocês, que é documentar a situação do imóvel para que justamente se verifique se de fato ele não está habitável. Então, constatado isso, levado ao conhecimento da imobiliária, se tiver uma administradora, né? Ou então do próprio locador, aí ele vai negociar. Esse efeito de suspensão dos aluguéis ou de não pagamento, ele não é automático. Isso tem que ser acordado entre as partes e tem que ser bem formalizado isso. Tem que ser feito um acordo direitinho para poder valer, né? Mas, doutora, e o inquilino ele pode se recusar a continuar alugando o imóvel porque ela está numa área de risco de enchente ou precisa realmente fazer um documento? Porque tem pessoas que creio que até vão abandonar as casas de aluguel. Sim, sim. Duas questões muito interessantes. Até eu falei isso, complementando então a minha fala, o acordo verbal, ele vale, só que ele é frágil, né? Por isso que a gente recomenda o acordo que seja escrito.
O imóvel que ele é atingido por enchente, ele pode sim ser atingido novamente. E, em razão disso, o locatário não é obrigado a estar no imóvel. Então, ele faz documenta tudo isso e pode sim pedir a rescisão, né? Justificando dessa maneira. Tanto por por um imóvel que daqui a pouco foi levado pela enchente, um imóvel que foi comprometido substancialmente. Porque ele vai estar também, daqui a pouco, colocando em risco a própria vida dele. Não se espera que a pessoa, um homem médio, um homem comum, como a gente chama no direito, né, que ele fique submetido a essa situação. Ele pode pedir a rescisão, sim, e o locador não tem como impedi-lo disso. Uma mensagem pelo WhatsApp, ela é válida? Ela é válida desde que tu verifique que a outra parte também recebeu. E assim, é delicado isso, porque os tribunais entendem que é realmente válido. Mas, em termos de segurança jurídica, não é o ideal. O ideal é que se faça realmente um acordo por escrito, estabelecendo que tal dia foi entregue as chaves, que foi em razão das enchentes, que não quer postergar essa locação, e também dando quitação com relação aos aluguéis já pagos, porque isso também pode vir a dar algum tipo de discussão jurídica depois. Dentro de uma rescisão contratual normal, há uma multa, né, por o encerramento de contrato antes do período. No caso de enchente, pode ser cobrado? Sim, pois é, essa multa que nós temos nos contratos de locação, ela é uma multa bem pesada, né? Porque ela é 3 vezes o valor do aluguel normalmente, proporcional ao tempo da locação. Então, é uma multa que pesa muito no bolso do locatário. Nesses eventos de enchente, ela não pode ser cobrada, porque se trata de um evento extraordinário, imprevisto. Ele não sabia, na hipótese dele não saber, né? E que ele não podia, nenhuma das partes poderia impedir. Nós não podemos obrigar o locatário a ficar naquela locação, então ele rescindiria sem essa multa. Mas existem 2 multas. A multa pela rescisão, que nesse caso não pode ser exigida, e a multa pelos atrasos anteriores. Essa pode. São 2 multas de natureza diferente. Então, o locatário que daqui a pouco quer se livrar de uma dívida grande, não vai. Olha, assim, no direito imobiliário não é normal a gente ter esses casos de enchente. Então, isso é até um estudo que a doutora precisou fazer para poder estar trazendo aqui para o programa. Então, é muito a questão da gente ter o consenso e as conversas entre as 2 partes para que saia bom para os 2 lados, né? Doutora, Maria de Fátima perguntou: moro no 2º piso e o proprietário embaixo, na casa de baixo. Se ele quiser me cobrar pelos consertos do pátio que é usado em comum, ele pode? Não, até porque o imóvel, nós entendemos também o pátio, né? É área comum, mas essa área pertence ao locador. Como dono da coisa, que a gente chama o imóvel como coisa, né, no direito, ele é obrigado, sim, a garantir que essa coisa permaneça da mesma maneira. Então, a princípio, né, claro, a gente sempre tem que olhar os contratos, o locador que teria que pagar, não poderia exigir dela. Mas não por ela estar no 2º andar, mas porque esse evento, enchente, que a gente chama de evento danoso, né, ele atingiu o imóvel. Então, independente de ser na rua, de ser ele atingindo o imóvel em si, já se responsabiliza, né, o proprietário com relação a isso. Bom, agora que temos já o problema, né, vamos tentar pensar nas soluções para que fique bom para os 2 lados novamente. Ótimo. É possível adicionar cláusulas de proteção contra enchentes no contrato de aluguel? Sim. E a locação, ela é maravilhosa por causa disso. Como eu falei mais tarde, antes, né, nós temos essa lei, que é a lei do inquilinato, que ela foi recepcionada depois pelo Código Civil, né? Confirmando todos aqueles dispositivos, no sentido de nós prestigiarmos os acordos. Nós tivemos a lei da liberdade econômica, que também prestigia os acordos. Então, tu criar soluções está dentro do espírito da lei, desde que não contrarie os elementos chaves dela. Tá? Nesse caso em específico, sendo mais prático, daria sim para as partes tratarem, por exemplo, de um desconto com relação ao aluguel, um período de carência nessa locação, até um rateio com relação às despesas, desde que em contrapartida ao desconto. Então, eu te dou um desconto, por exemplo, eu sou locadora, te dou um desconto e tu te compromete comigo a ficar no imóvel durante 5 anos.
Pode ser. Ou eu te dou um desconto e para que tu me ajude a pagar, tu paga a metade dos danos e eu não exijo mais de ti a garantia. Tu não precisa mais pagar seguro-fiança e aí tu vai perder mais um custo que tu teria dentro da locação. Então, tu consegue construir caso a caso várias soluções. E no caso, doutora, o inquilino foi embora, abandonou o imóvel. Só que aquela conta de água ou de luz estava vinculada ao proprietário do imóvel. O proprietário tem como fazer essa cobrança de uma forma extrajudicial? Sim, ele tem como fazer essa cobrança. Mas se a gente for olhar para essas contas, é importante que se diga que a conta de luz segue o dono. Se foi alterada a titularidade para o locatário, o locador não precisa se preocupar. Se não foi, se está no nome do locador mesmo, aí sim ele tem que se preocupar. A conta de água sempre acompanha, né? Condomínio também o locador tem que cuidar porque o próprio imóvel responde. O locador ele pode notificar extrajudicialmente, até pode ser por WhatsApp, se o contrato assim permitir, mas os tribunais costumam autorizar, tá? Então, estabelecendo um prazo para o pagamento e se não houver esse pagamento voluntário, aí sim tem que entrar com uma medida judicial. No caso de condomínios também funciona dessa forma, porque assim, o pessoal mora num prédio, teve o apartamento do segundo andar inundado e abandonou o imóvel. E aquele condomínio pendente, como fica? Sim, então, a dívida da locação, ela fica como uma responsabilidade do locatário até a entrega efetiva das chaves. E por isso a importância de se formalizar isso. Enquanto não tiver as chaves entregues, não, ele continua respondendo. Então, tu abandonar o imóvel pode parecer uma saída fácil, mas é uma grande dor de cabeça. Porque o locador pode dizer que a pessoa saiu um mês depois até, e se não tiver prova, fica refém dessa situação. O condomínio, desde que, de regra, ele acompanha, então, né, as despesas ordinárias, a locação, então, o locatário também tem que pagar, a não ser que o contrato estabeleça de forma diferente. Às vezes tem uns pacotes, né? Aluguel, condomínio, IPTU, é X, fechado, né? Exato. Às vezes existe isso também. Tudo isso pode ser cobrado. A gente sempre avalia primeiro como está no contrato, e se não está no contrato, é de acordo com a lei do inquilinato. O que a lei do inquilinato estabelece de regra? Você que não tem um contrato por escrito, né? Pode ter um contrato verbal na locação, é válido. Então, ele vai ter que pagar condomínio, ele vai ter que pagar IPTU e ele vai ter que pagar aluguel até a data que ele entregar as chaves. A gente falou bastante aqui sobre imóveis residenciais, doutora. Mas em relação aos imóveis comerciais, por exemplo, fulano tem um mercadinho no bairro e o mercadinho inundou. O que deve ser feito? Ele decretou falência, não quer mais aquele mercado. Como fica em relação ao imóvel? A saída, ela é muito semelhante à residencial, na verdade, porque ele vai ter que também fazer um laudo de constatação para poder demonstrar que, de fato, né, ele não tem condições de utilizar aquele imóvel e vai ter que pedir a rescisão. E mesmo em caso de falência, se a gente for falar em falência, efetivamente falência, né, o instituto, ainda assim ele tem que encerrar essa locação. E o locador não pode negar receber essas chaves. Se o locador se negar a receber essas chaves, o locatário pode depositar em juízo, entra com processo para largar as chaves lá no Poder Judiciário. Ele tem que aceitar. Então, nesse caso, daí procura por um especialista em direito imobiliário. Isso, ele tem que. E no caso de falência, às vezes não consegue quitar, né, o imóvel porque a empresa faliu, enfim. Então, a medida que normalmente se toma é essa, deposita em juízo as chaves, molho de chave mesmo. E aí, para poder encerrar, ter um marco final daquela locação. Para não ir cobrando, para não poder ficar de eterno ali, para sempre cobrando aluguel. E nesses casos, esses processos, eles são muito demorados na justiça? Os processos de cobrança de aluguel? Sim. O que mais demora é tu fazer a citação. E nesses casos também é importante que se coloque dentro do contrato uma cláusula que o locatário tem obrigação de atualizar o cadastro. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. O nosso programa passou voando e eu espero que tenha sido muito proveitoso para você que nos assistiu. Muito obrigada. Eu que agradeço pela participação, pelo convite, né? E me coloco à disposição para quando precisarem falar sobre direito imobiliário. Então, pessoal, ficamos por aqui e na segunda-feira, 7h30 da manhã, tem a reprise deste programa. Um bom final de semana a todos.